Olá, meu amigo ou minha amiga. Seja bem-vindo a este canal. E se ele apareceu para você, é porque essa história tem algo a te dizer. Então não perca tempo. Inscreva-se no canal e comente aí de qual cidade você me assiste. Tem gente que acorda todo dia com um propósito. Sabe por que levantou, sabe o que vai fazer, sabe o que vai comer. Eu acordava porque o dia vinha, e se o dia vinha, eu não tinha escolha. Era isso. Abria os olhos para o teto de madeira estufado de umidade. Escutava o galo lá fora, esse galo amarelo que nunca cantou na hora certa na vida. E ficava deitada mais um pouco, ouvindo a casa respirar. A casa respirava, sabia? Tinha um barulho de manhã cedo, quando o vento entra pela fresta da janela que nunca fechou direito. Parecia suspiro. Décio dizia que era o madeiramento. Coisa de obra velha, mulher, não enche não. Mas depois que ele foi embora, esse barulho ficou sendo a única companhia que não precisava de resposta. Décio morreu num setembro que não teve chuva. 41 anos, febre que começou numa segunda, parou num sábado. Ele tinha ido trabalhar numa roça alagada 3 dias antes, debaixo de uma garoa fina que parece inofensiva, mas que entra no osso. Eu pedi para ele não ir, ele foi, e essa foi a última briga que a gente teve. Não uma briga de voz alta, dessas que acaba em porta batida. Foi aquela briga de olhar, sabe? Aquela que dói mais porque fica sem palavra, fica só na memória e você carrega para sempre sem poder resolver. 12 anos. 12 anos é tempo demais para guardar rancor e tempo de menos para esquecer. O povoado de São Bento do Riacho fica a 23 quilômetros de Codó, numa estrada de chão batido que vira lamaçal em janeiro e vira poeira vermelha em julho. Não tem asfalto, não tem semáforo, não tem farmácia. Tem uma venda do Zé Bento, uma chapéu lá com o telhado descascando desde que me lembro, um campo de futebol sem grama e umas 80 famílias que se conhecem de nome, de fofoca e de enterro. Eu era a viúva, não a viúva do Décio, não a viúva da casa de madeira na beira da estrada. Era a viúva, assim, genérica, como se a morte do marido tivesse apagado meu nome junto. Amélia virou figura de paisagem, aquela mulher que aparece na missa, que compra fubá na venda, que varre o terreiro todo dia às 6, que some para dentro de casa antes de anoitecer. O que mais doía não era a pobreza. A pobreza eu conhecia desde menina. Tinha nascido em casa de chão batido, tinha aprendido a lavar roupa no tanque antes de aprender a ler. Pobreza não me envergonhava. O que doía era outra coisa. Era aquele silêncio que caía quando eu chegava num grupo. A conversa morria. Não de malvadeza, que no interior às vezes não tem malvadeza, tem é desconforto. Viúva sem filho é uma coisa que o povo não sabe bem como tratar. Parece um aviso que ninguém pediu. A minha rotina tinha a precisão de quem não tem mais nada para esperar. 5:30 da manhã. Levantava, acendia o fogão a lenha, fazia café com a borra do dia anterior, porque o dinheiro não dava para gastar café todo dia. 6 horas, varria o terreiro, não porque tivesse sujo, mas porque precisava fazer alguma coisa com as mãos para não pensar. Tinha 3 galinhas, a preta, a bege e outra que nunca botou o ovo e que eu chamava só de inútil, mas com carinho. Tinha uma horta pequena de coentro e cebolinha encostada na cerca de arame. Tinha um pé de mangueira velho que o Décio plantou quando a gente mudou para cá e que dava manga de setembro a novembro como um relógio, independente de chuva ou seca, como se a árvore não soubesse que o dono tinha ido embora. Às tardes, eu sentava na soleira da porta com um bordado que nunca terminava. Sempre o mesmo pano, sempre o mesmo ponto de cruz. Um sol alaranjado no meio de um campo verde. Comecei ele logo depois que Décio morreu e nunca quis terminar. Parecia que enquanto o bordado tivesse inacabado, alguma coisa ainda estava em aberto. Que a vida ainda tinha algum fio solto para puxar.
Às vezes me pegava conversando com ele, não em voz alta. Deus me livre se alguém da rua ouvisse, mas lá por dentro ia falando. Tá vendo, Décio? A manga tá boa esse ano. Ou, a cerca do fundo tá caindo de novo. Você nunca consertou direito. Ninguém me visitava sem motivo. A dona Zefinha do lado vinha de vez em quando pedir emprestado o rodo ou deixar um prato de feijão quando matava porco. O padre aparecia na véspera do dia de finados para abençoar as casas e saía rápido com aquele jeito de quem tem mais 10 casas para ir. A minha sobrinha Cláudia, filha do meu irmão que morava em Codó, ligava no aniversário e no Natal, e a ligação durava exatamente o tempo de uma culpa sendo aliviada. Eu não reclamava. Tinha aprendido que reclamar, no interior, é fraqueza, e fraqueza, para uma mulher sozinha, é convite. Naquela terça-feira de abril, o calor chegou antes das 6. Um calor seco, de queimar o nariz por dentro, daquele que a poeira avermelhada da estrada sobe com qualquer ventinho e gruda na garganta. O céu estava branco de tanto sol, sem uma nuvem, sem uma promessa. O tipo de manhã que parece que o mundo inteiro tomou um antiácido e ficou parado, sem conseguir engolir nem cuspir. Eu tinha saído para varrer o terreiro, como sempre. A vassoura de palha raspava o chão seco, levantando um pó fino que entrava nos olhos. O galo amarelo ficou quieto naquele dia, o que já me pareceu estranho, mas eu não dei atenção. Animal que muda de comportamento no interior é coisa banal. Pode ser calor, pode ser cobra perto, pode ser nada. Foi quando eu ouvi, não era choro. Era um som abafado, pequeno demais para ser adulto, que vinha da beira da cerca, onde a estrada faz uma curva fechada e o capim cresce alto por causa da água que escorre do barranco. Parei a vassoura. Fiquei escutando. O som parou. Bicho, pensei. Cachorro novo que alguém deixou. Mas não era. Quando cheguei na beira da cerca, com a vassoura ainda na mão como se fosse escudo, vi ela. Estava encolhida no vão entre a cerca de madeira e o barranco de terra, com os joelhos dobrados no peito e uma sacolinha de plástico rasgada abraçada contra o corpo como se fosse ouro. Tinha uns 7, 8 anos, difícil precisar porque a magreza enganava a idade. Os cabelos crespos estavam cheios de terra e de um negócio que pareceu ser resina de mangaba. Os pés, descalços, tinham o calcanhar rachado de quem anda muito no seco. Ela me olhou. Não gritou, não correu. Só me olhou com aqueles olhos grandes, castanhos escuros, que tinham um cansaço dentro que criança não deveria ter. Um cansaço de gente que já viu coisa demais. Eu fiquei parada, a vassoura na mão, o coração fazendo um barulho que eu não escutava havia 12 anos. E então, sem entender de onde saiu aquela voz, porque eu não planejei nada, não pensei em certo ou errado, não pensei em vizinho, nem em fofoca, nem em consequência, eu abri a boca e perguntei, bem baixinho, como quem fala com bicho assustado, "Você tá com fome, menina?" Ela não respondeu com palavras, só fez um movimento pequeníssimo com a cabeça. Metade sim, metade medo de que o sim fosse errado. E foi assim que o silêncio daquela casa velha, daquele terreiro varrido todos os dias sem razão, daquela vida que eu tinha aprendido a carregar sem reclamar. Foi assim que tudo aquilo ganhou, de uma vez, um peso diferente. Não o peso da tristeza, o peso de algo que ainda podia importar. Eu larguei a vassoura no chão e disse, "Então vem, tem o café no fogo." Lá entrou na minha casa como entra bicho assustado, devagar, os olhos varrendo cada canto antes de avançar um passo. Ficou parada na soleira, com aquela sacolinha rasgada abraçada no peito, olhando o fogão, a mesa, a janela que deixava entrar uma faixa de sol empoeirada. Não olhava para mim, olhava para o espaço, como quem mede distância de fuga. Eu não disse nada. Peguei a caneca de esmaltado azul, a que eu usava no dia a dia, não a bonita que ficava guardada, e enchi de café. Coloquei na mesa com um pedaço de bolo de milho que tinha sobrado do dia anterior, já endurecendo nas bordas.
Puxei a cadeira, sentei e fingi que estava olhando pela janela. Ela ficou parada mais uns 2 minutos. Eu contei. Depois, com um cuidado que me partiu o coração sem avisar, ela se aproximou da mesa, pousou a sacolinha no chão do lado do pé, sem largar, só pousou, e sentou na ponta da cadeira, bem na beira, como quem está pronto para sair a qualquer momento. Tomou o café aos goles pequenos. Comeu o bolo com as 2 mãos, sem pressa, mas com aquele jeito de quem não sabe quando vai comer de novo. Fiz de conta que não via, que não estava contando cada mordida, que não sentia aquele nó na garganta que vinha de um lugar que eu tinha aprendido a tapar com trabalho e com silêncio. Quando ela terminou, limpou a boca com o dorso da mão e ficou olhando para a mesa. Eu esperei. Como você se chama? Perguntei bem baixinho. Ela não respondeu de imediato. Ficou olhando para os dedos que ela cruzava e descruzava no colo, como se a resposta fosse uma coisa que precisava de permissão. Lúcia, ela disse. A voz saiu fina, pequena demais para o tamanho da situação. Lúcia, eu repeti, só para dar peso ao nome. Bonito nome. Da onde você veio, Lúcia? Pausa longa. O galo lá fora finalmente cantou, fora de hora como sempre, e ela ergueu os olhos por 1 segundo, depois baixou de novo. De longe, ela disse. E foi tudo. De longe. Aquelas 2 palavras carregavam mais do que eu estava preparada para receber naquela manhã de terça-feira de abril. Não perguntei mais nada naquele momento. Aprendi na vida difícil que tive que tem gente que precisa de silêncio antes de conseguir falar. Que a palavra forçada não vale, que a confiança não se arranca, que às vezes a coisa mais generosa que você pode oferecer é simplesmente não insistir. Dei a ela uma bacia com água morna para lavar o rosto e os pés. Enquanto ela se lavava no quintal, fui separar uma roupa que ainda estava guardada num caixote velho no fundo do quarto. Coisas que eu tinha comprado uns anos atrás num bazar da igreja, com a ideia vaga de que um dia poderia precisar. Uma calça de moletom cinza e uma blusa amarela desbotada. Eram grandes para ela, mas eram limpas. Quando voltou, olhou para a roupa dobrada em cima da cadeira com uma expressão que eu não sei bem descrever. Não era alegria. Era algo mais antigo do que alegria. Era o espanto quieto de quem não está acostumado a receber. Pode usar, eu disse. Não precisa pedir. Ela pegou as roupas devagar, como se tivesse com medo de que eu mudasse de ideia. Durante o resto da manhã, fiquei perto sem ficar em cima. Fui varrer o que já estava varrido, fui regar a horta com a água do dia anterior, fui verificar se as galinhas tinham botado. Ela ficou sentada na soleira da porta dos fundos, com a sacolinha no colo de novo, olhando para o quintal. A preta, a galinha, chegou perto, bicou o chão perto dos pés dela e a menina ficou absolutamente imóvel, sem respirar, como se fosse a coisa mais estranha e bonita que já tinha visto na vida. 12 anos de silêncio, pensei. E agora tenho uma criança olhando para minha galinha como se fosse milagre. O que Deus está fazendo? Foi no começo da tarde, quando o sol já estava pesado e o ar parecia laranja de tanto calor, que ela abriu a sacolinha pela primeira vez na minha frente. Tirou as coisas com cuidado de quem está mostrando uma vida inteira. Uma meia sem par, uma foto pequena dobrada ao meio com as bordas gastas, um terço cor-de-rosa com algumas contas faltando e uma faca de cozinha velha enrolada num pano. Eu olhei para a faca. Ela percebeu que eu olhei. É para me defender, ela disse com uma naturalidade que me gelou a espinha. Não de maldade, de costume. Era uma criança que tinha aprendido que faca era necessidade, como sapato ou água. Eu demorei 1 segundo para responder. Tinha um aperto no peito que eu reconhecia. Era o mesmo aperto que eu sentia quando via bicho machucado. Aquela dor de testemunha que não tem como consertar de uma vez. Aqui você não precisa de faca, eu disse, bem devagar. Ela me olhou por um longo tempo.
Aqueles olhos grandes e cansados, avaliando, pesando, decidindo se eu era do tipo que mente com voz mansa ou do tipo que diz a verdade sem ornamento. Depois dobrou o pano em cima da faca e colocou tudo de volta na sacolinha. Não jogou fora. Guardou. Mas o gesto de guardar dessa vez foi diferente. Foi mais parecido com guardar por hábito do que por necessidade. Era pouco, mas era alguma coisa. À tarde, a dona Zefinha veio bater na cerca, como fazia de vez em quando, com aquele jeito de quem aparece sem ser chamada e acha que isso é gentileza. Eu fui até ela antes que ela entrasse, o que já era sinal de que tinha algo que eu queria proteger. Amélia, escuta, ela disse, com a voz daquelas pessoas que sempre têm uma notícia que não te pediram para guardar. Vi que entrou alguém na sua casa de manhã cedo. Uma criancinha. De onde veio isso? Eu segurei o portão de madeira com as duas mãos. Senti o calor da madeira ressecada na palma, o calor do sol na nuca, e lá no fundo daquele peito velho de mim, uma coisa nova, que era metade medo e metade determinação. É uma sobrinha da Cláudia, eu disse. A mentira saiu fácil demais, o que me assustou um pouco. Tá passando uns dias aqui comigo. A dona Zefinha me olhou com aquele olho de quem não acredita, mas também não tem prova suficiente para discutir. Ah, ela disse, tá bom. E foi embora com o mesmo passo com que tinha vindo, que era o passo de quem vai espalhar o que ouviu, mas vai mudar alguns detalhes pelo caminho. Quando voltei para o quintal, a Lúcia estava me olhando da soleira da porta. Ela tinha ouvido tudo. Por que mentiu? Ela perguntou. Eu parei na frente dela com o sol nas costas e pensei com cuidado antes de responder, porque no interior, a verdade errada na hora errada pode custar caro. Porque criança sozinha na estrada levanta pergunta que nem sempre tem resposta boa. Porque eu ainda não sabia o que era aquela menina para mim, se era um problema, se era uma resposta, se eram as duas coisas ao mesmo tempo. Porque às vezes, eu disse, a mentira protege mais rápido do que a verdade. Ela ficou me olhando. Depois, muito devagar, fez que sim com a cabeça. Era a cabeça de uma criança que já tinha aprendido isso também, no pior jeito que se aprende. Naquela noite, ela dormiu no colchão velho que eu puxei do quarto do fundo e coloquei no chão perto da cama, com um lençol lavado e o ventilador apontado para ela. Eu fiquei deitada no escuro, ouvindo a respiração dela, que começou irregular, com aquele solavanco de quem tem medo até de sonhar, e foi ficando mais funda, mais quieta, mais criança. E eu, que não chorava desde o enterro do Décio, senti as lágrimas escorrer para o travesseiro sem que eu pedisse, sem que eu entendesse de onde vinham. Se era tristeza antiga, ou alegria nova, ou as duas coisas misturadas no mesmo terreiro, que é o jeito que a vida do interior costuma entregar as coisas. Dona de quê, Amélia? Me perguntei no escuro. Você não sabe ainda o que entrou na sua casa. Você não sabe de onde ela veio, nem por que parou bem aqui, bem na sua cerca, bem no seu terreiro varrido às 6 da manhã. Não sabia. Mas naquela noite, pela primeira vez em 12 anos, o barulho da casa, aquele suspiro do madeiramento que Décio dizia que era coisa de obra velha, não soou como solidão. Soou como companhia. Os 3 dias que se seguiram foram os mais estranhos e os mais cheios que eu tinha vivido em muito tempo. Estranhos porque eu não sabia o que estava fazendo. Se estava ajudando ou me metendo, se estava sendo caridosa ou imprudente. Cheios, porque a casa, que antes era só silêncio e lembrança, passou a ter som. O barulho dos pés pequenos no assoalho de madeira, o tinido da colher na caneca, uma tosse seca de madrugada que me fazia acordar e ficar escutando até ter certeza de que era só tosse. A Lúcia não falava muito, mas quando falava era certeiro, não desperdiçava palavra. Respondia o que era perguntado, perguntava o que era necessário e o resto ficava guardado num lugar dentro dela que eu não tinha acesso ainda. Tinha algo nela que me lembrava o Décio.
não na aparência, mas naquele jeito de ser presente sem se entregar, de estar do seu lado sem te deixar saber o quanto. Aprendi cedo que ela não gostava de ser tocada de surpresa. Na segunda manhã, quando eu passei a mão no ombro dela, sem avisar para chamar para o café, ela se virou com um solavanco tão brusco que a caneca caiu da mesa. Ficamos as duas olhando para o café derramado no chão de cimento e ela com aquela expressão de quem estava esperando consequência. Desculpa, ela disse, já abaixando para pegar os cacos. Deixa, eu disse. Culpa minha. Te avisei antes de passar a mão. Não avisei. Ela me olhou como se eu tivesse falado em outro idioma. Depois disso, eu sempre anunciava antes de me aproximar. Vou sentar do seu lado, tá bom? Pequena coisa. Mas ela foi relaxando os ombros aos poucos, como quem solta uma carga que estava carregando sem perceber. Quem te ensinou que toque é perigo, menina? Quem fez você aprender a se defender de mão aberta? Não perguntei. Não ainda. Foi na quarta noite que a primeira coisa estranha aconteceu. Eu tinha ido dormir cedo, cansada de um dia que tinha incluído consertar a cerca do fundo, buscar água no vizinho porque a bomba tinha pifado de novo e fazer um cozido de carne seca que durou o dia todo no fogão. A Lúcia tinha dormido antes de mim, ali no colchão no chão, com o lençol enrolado no corpo apesar do calor. Eram umas 2 da manhã quando acordei. Não sei o que me acordou. Não foi barulho. Foi o contrário. Foi o silêncio. Um silêncio diferente do de todo dia, mais espesso, como se alguma coisa tivesse parado lá fora e o mundo inteiro tivesse prendido a respiração junto. Os grilos tinham calado. Quem conhece o interior sabe o que isso significa. Grilo calado de madrugada não é coisa normal. Pode ser cobra, pode ser bicho grande, pode ser gente que não devia estar passando. Fiquei deitada, escutando. O coração batia mais rápido do que devia. Foi então que ouvi as vozes. Não eram vozes de dentro da casa, vinham de fora, do lado da estrada, abafadas como quem fala baixo de propósito. 2 homens, talvez 3, difícil precisar. O tom era aquele de conversa que não quer ser ouvida. Palavras picadas pelo vento que entrava pela fresta da janela. Eu não entendia o que diziam, mas entendia o ritmo, e o ritmo era de busca. Levantei devagar, sem fazer barulho, pisando nas partes do assoalho que eu sabia que não rangiam. Me aproximei da janela e olhei pela fresta entre a madeira e o batente. Lá fora, na estrada de chão batido, havia uma luz de lanterna varrendo devagar. Não o vai-vem de quem caminha, mas o movimento lento e metódico de quem está procurando alguma coisa específica. Ou alguém. Virei para o colchão. A Lúcia estava acordada, sentada, os joelhos no peito, os olhos abertos e fixos na parede. Não em mim, não na janela, na parede, como quem já sabe o que está do lado de fora e não quer confirmar. Lúcia, eu chamei, bem no fio de voz. Ela não se virou. Mas respondeu. Eu sei, ela disse. Aquelas 2 palavras. O mesmo tamanho de longe, mas com um peso diferente. Um peso que me desceu pela espinha como água fria. Você conhece quem está lá fora? Pausa. A lanterna lá fora continuava varrendo. Não posso falar, ela disse. Não pode ou não quer. Ela finalmente me olhou. E naquele olhar havia uma coisa que eu nunca tinha visto em criança. Uma mistura de medo e de decisão adulta que não combinava com 8 anos de idade, que não devia existir naquele rosto, que me disse, sem uma palavra a mais, que o que ela carregava era pesado demais para a idade dela e que ela carregava fazia tempo. As 2 coisas, ela disse. Fiquei parada no meio do quarto escuro por um longo momento. As mãos frias, apesar do calor, um suor fino na nuca que não era do calor. Lá fora, as vozes foram ficando mais distantes. A lanterna sumiu atrás da curva da estrada. Os grilos demoraram mais uns 5 minutos para voltar. E quando voltaram, foi gradual, um por um, como quem tem medo de errar o timing.
Me sentei na beira da cama e fiquei olhando para ela no escuro. Tá bem, eu disse. Você não precisa falar agora, mas um dia você vai precisar. Tudo bem? Ela ficou me olhando por um tempo. Depois deitou de novo, puxou o lençol até o queixo e fechou os olhos. Não dormiu logo. Eu sabia, porque a respiração dela continuou irregular por mais meia hora. Mas não falou mais nada. E eu, tampouco. No dia seguinte, fui até a venda do Zé Bento mais cedo do que o costume. Não porque precisava de compra, precisava de informação. No interior, a venda é onde tudo passa. Notícia, fofoca, aviso e mentira. Tudo junto no balcão de madeira encardido de anos. O Zé Bento era homem de poucas palavras e muita observação. Ficava atrás do balcão com aquele olhar de quem viu de tudo e não se surpreende com nada, mas registra tudo. Zé, eu disse enquanto ele pesava o açúcar, passou gente estranha por aqui essa semana. Ele não parou de pesar, mas os olhos subiram 1 milímetro. Passou, ele disse, 2 homens de carro branco sem placa visível. Pediram gasolina e perguntaram se tinha alguma criança andando sozinha pela estrada. Senti o estômago virar. O que você disse? Disse que não tinha visto nada. Ele respondeu devagar, sem me olhar. Porque não tinha mesmo. Não tenho costume de ver o que não devo. Peguei o açúcar, paguei e saí sem mais conversa. Na estrada de volta, a poeira vermelha subia em torno dos meus passos e o sol batia na cabeça como pancada. Ia pensando no que aquilo significava. 2 homens, carro sem placa visível, perguntando por criança. Podia ser família, pai preocupado, tio em busca. Podia ser serviço social, assistência, algum órgão do governo. Podia ser coisa boa. Mas a Lúcia tinha uma faca na sacolinha e não carregava faca de coisa boa. Quando cheguei em casa, ela estava no quintal, sentada no chão perto do pé de manga, fazendo uma trança no rabo de uma das galinhas com um pedacinho de linha vermelha que tinha achado não sei onde. A galinha deixava, com aquela resignação de galinha que já viu muita coisa. Parei na porta e fiquei olhando por um segundo. A cena era tão comum, tão de criança, tão normal, que doía do jeito que dói quando você percebe que o normal foi roubado de alguém. Lúcia, eu chamei. Ela ergueu os olhos, leu a minha expressão antes que eu abrisse a boca. Você foi perguntar, ela disse. Não era acusação, era constatação. Fui, eu admiti. Preciso saber o que eu tô protegendo, menina. Entende? Ela soltou a galinha, que saiu correndo com a tranchinha vermelha ainda no rabo. Ficou de joelhos no chão de terra, os dedos entrelaçados, olhando para o chão. E então, muito devagar, como quem destampa uma coisa que estava vedada faz tempo, ela começou a falar. Me contou que a mãe tinha ido embora quando ela tinha 5 anos. Não morte, abandono, que às vezes é pior, porque não tem enterro nem luto reconhecido. Me contou que tinha morado com o padrasto até 2 meses atrás, numa cidade que ela não quis nomear, e que o padrasto devia dinheiro para gente ruim. Me contou que ela tinha ouvido uma conversa que não devia ter ouvido, e que depois dessa conversa, o padrasto tinha olhado para ela de um jeito diferente. Não de perigo direto, mas de cálculo, de utilidade. Ela não tinha esperado para entender o que aquilo significava. Tinha pegado a sacolinha, a faca, a foto da mãe, o terço que era da avó e tinha saído antes do amanhecer. Caminhado 3 dias. 3 dias, senhor. 8 anos. 3 dias de estrada sozinha. Quando ela terminou de falar, o silêncio entre a gente era diferente de todos os outros silêncios que eu tinha carregado nos últimos 12 anos. Era um silêncio cheio. Um silêncio que pesava na direção certa. Me ajoelhei na terra do quintal, na frente dela, sem me importar com a saia que ia sujar. E falei com aquela voz que eu não sabia que ainda tinha. A voz de antes da viuvez, de antes do luto, a voz de mulher inteira. Ninguém vai te levar daqui enquanto eu estiver de pé. Tá me ouvindo? Ela me olhou.
E pela primeira vez, desde que tinha chegado, desde aquela manhã na beira da cerca com os pés rachados e a sacolinha rasgada, vi uma coisa nova naqueles olhos grandes e cansados. Não era alegria ainda, era algo que vem antes da alegria, que precisa chegar primeiro. Era a possibilidade de acreditar. Os 3 dias que se seguiram foram os mais estranhos e os mais cheios que eu tinha vivido em muito tempo. Estranhos porque eu não sabia o que estava fazendo. Se estava ajudando ou me metendo, se estava sendo caridosa ou imprudente. Cheios, porque a casa, que antes era só silêncio e lembrança, passou a ter som. O barulho dos pés pequenos no assoalho de madeira, o tinido da colher na caneca, uma tosse seca de madrugada que me fazia acordar e ficar escutando até ter certeza de que era só tosse. A Lúcia não falava muito, mas quando falava era certeiro, não desperdiçava palavra. Respondia o que era perguntado, perguntava o que era necessário e o resto ficava guardado num lugar dentro dela que eu não tinha acesso ainda. Tinha algo nela que me lembrava o Décio. Não na aparência, mas naquele jeito de ser presente sem se entregar, de estar do seu lado sem te deixar saber o quanto. Aprendi cedo que ela não gostava de ser tocada de surpresa. Na segunda manhã, quando eu passei a mão no ombro dela, sem avisar para chamar para o café, ela se virou com um solavanco tão brusco que a caneca caiu da mesa. Ficamos as duas olhando para o café derramado no chão de cimento e ela com aquela expressão de quem estava esperando consequência. Desculpa, ela disse, já abaixando para pegar os cacos. Deixa, eu disse. Culpa minha. Te avisei antes de passar a mão. Não avisei. Ela me olhou como se eu tivesse falado em outro idioma. Depois disso, eu sempre anunciava antes de me aproximar. Vou sentar do seu lado, tá bom? Pequena coisa. Mas ela foi relaxando os ombros aos poucos, como quem solta uma carga que estava carregando sem perceber. Quem te ensinou que toque é perigo, menina? Quem fez você aprender a se defender de mão aberta? Não perguntei. Não ainda. Foi na 4ª noite que a primeira coisa estranha aconteceu. Eu tinha ido dormir cedo, cansada de um dia que tinha incluído consertar a cerca do fundo, buscar água no vizinho porque a bomba tinha pifado de novo e fazer um cozido de carne seca que durou o dia todo no fogão. A Lúcia tinha dormido antes de mim, ali no colchão no chão, com o lençol enrolado no corpo apesar do calor. Eram umas 2 da manhã quando acordei. Não sei o que me acordou. Não foi barulho. Foi o contrário. Foi o silêncio. Um silêncio diferente do de todo dia, mais espesso, como se alguma coisa tivesse parado lá fora e o mundo inteiro tivesse prendido a respiração junto. Os grilos tinham calado. Quem conhece o interior sabe o que isso significa. Grilo calado de madrugada não é coisa normal. Pode ser cobra, pode ser bicho grande, pode ser gente que não devia estar passando. Fiquei deitada, escutando. O coração batia mais rápido do que devia. Foi então que ouvi as vozes. Não eram vozes de dentro da casa, vinham de fora, do lado da estrada, abafadas como quem fala baixo de propósito. 2 homens, talvez 3, difícil precisar. O tom era aquele de conversa que não quer ser ouvida. Palavras picadas pelo vento que entrava pela fresta da janela. Eu não entendia o que diziam, mas entendia o ritmo, e o ritmo era de busca. Levantei devagar, sem fazer barulho, pisando nas partes do assoalho que eu sabia que não rangiam. Me aproximei da janela e olhei pela fresta entre a madeira e o batente. Lá fora, na estrada de chão batido, havia uma luz de lanterna varrendo devagar. Não o vai-vem de quem caminha, mas o movimento lento e metódico de quem está procurando alguma coisa específica. Ou alguém. Virei para o colchão. A Lúcia estava acordada, sentada, os joelhos no peito, os olhos abertos e fixos na parede. Não em mim, não na janela, na parede, como quem já sabe o que está do lado de fora e não quer confirmar. Lúcia, eu chamei, bem no fio de voz. Ela não se virou, mas respondeu. Eu sei, ela disse.
Aquelas duas palavras, o mesmo tamanho de longe, mas com um peso diferente, um peso que me desceu pela espinha como água fria. Você conhece quem está lá fora? Ausa, a lanterna lá fora continuava varrendo. Não posso falar, ela disse. Não pode ou não quer. Ela finalmente me olhou. E naquele olhar havia uma coisa que eu nunca tinha visto em criança. Uma mistura de medo e de decisão adulta que não combinava com 8 anos de idade, que não devia existir naquele rosto, que me disse, sem uma palavra a mais, que o que ela carregava era pesado demais para a idade dela e que ela carregava fazia tempo. As duas coisas, ela disse. Fiquei parada no meio do quarto escuro por um longo momento. As mãos frias, apesar do calor. Um suor fino na nuca que não era do calor. Lá fora, as vozes foram ficando mais distantes. A lanterna sumiu atrás da curva da estrada. Os grilos demoraram mais uns 5 minutos para voltar. E quando voltaram, foi gradual, um por um, como quem tem medo de errar o timing. Me sentei na beira da cama e fiquei olhando para ela no escuro. Tá bem, eu disse. Você não precisa falar agora, mas um dia você vai precisar. Tudo bem? Ela ficou me olhando por um tempo. Depois deitou de novo, puxou o lençol até o queixo e fechou os olhos. Não dormiu logo. Eu sabia, porque a respiração dela continuou irregular por mais meia hora. Mas não falou mais nada. E eu, tampouco. No dia seguinte, fui até a venda do Zé Bento mais cedo do que o costume. Não porque precisava de compra, precisava de informação. No interior, a venda é onde tudo passa. Notícia, fofoca, aviso e mentira. Tudo junto no balcão de madeira encardido de anos. O Zé Bento era homem de poucas palavras e muita observação. Ficava atrás do balcão com aquele olhar de quem viu de tudo e não se surpreende com nada, mas registra tudo. Zé, eu disse enquanto ele pesava o açúcar, passou gente estranha por aqui essa semana. Ele não parou de pesar, mas os olhos subiram 1 milímetro. Passou, ele disse, 2 homens de carro branco sem placa visível. Pediram gasolina e perguntaram se tinha alguma criança andando sozinha pela estrada. Senti o estômago virar. O que você disse? Disse que não tinha visto nada. Ele respondeu devagar, sem me olhar. Porque não tinha mesmo. Não tenho costume de ver o que não devo. Peguei o açúcar, paguei e saí sem mais conversa. Na estrada de volta, a poeira vermelha subia em torno dos meus passos e o sol batia na cabeça como pancada. Ia pensando no que aquilo significava. 2 homens, carro sem placa visível, perguntando por criança. Podia ser família. Pai preocupado, tio em busca, podia ser serviço social, assistência, algum órgão do governo, podia ser coisa boa. Mas a Lúcia tinha uma faca na sacolinha e não carregava faca de coisa boa. Quando cheguei em casa, ela estava no quintal, sentada no chão perto do pé de manga, fazendo uma trança no rabo de uma das galinhas com um pedacinho de linha vermelha que tinha achado não sei onde. A galinha deixava, com aquela resignação de galinha que já viu muita coisa. Parei na porta e fiquei olhando por um segundo. A cena era tão comum, tão de criança, tão normal, que doía do jeito que dói quando você percebe que o normal foi roubado de alguém. Lúcia, eu chamei. Ela ergueu os olhos, leu a minha expressão antes que eu abrisse a boca. Você foi perguntar, ela disse. Não era acusação, era constatação. Fui, eu admiti. Preciso saber o que eu tô protegendo, menina. Entende? Ela soltou a galinha, que saiu correndo com a tranchinha vermelha ainda no rabo. Ficou de joelhos no chão de terra, os dedos entrelaçados, olhando para o chão. E então, muito devagar, como quem destampa uma coisa que estava vedada faz tempo, ela começou a falar. Me contou que a mãe tinha ido embora quando ela tinha 5 anos. Não morte, abandono, que às vezes é pior porque não tem enterro nem luto reconhecido. Me contou que tinha morado com o padrasto até 2 meses atrás, numa cidade que ela não quis nomear, e que o padrasto devia dinheiro para gente ruim.
Me contou que ela tinha ouvido uma conversa que não devia ter ouvido. E que depois dessa conversa, o padrasto tinha olhado para ela de um jeito diferente. Não de perigo direto, mas de cálculo. De utilidade. Ela não tinha esperado para entender o que aquilo significava. Tinha pegado a sacolinha, a faca, a foto da mãe, o terço que era da avó e tinha saído antes do amanhecer. Caminhado 3 dias. 3 dias, Senhor. 8 anos. 3 dias de estrada sozinha. Quando ela terminou de falar, o silêncio entre a gente era diferente de todos os outros silêncios que eu tinha carregado nos últimos 12 anos. Era um silêncio cheio, um silêncio que pesava na direção certa. Me ajoelhei na terra do quintal, na frente dela, sem me importar com a saia que ia sujar. E falei com aquela voz que eu não sabia que ainda tinha. A voz de antes da viuvez, de antes do luto, a voz de mulher inteira. Ninguém vai te levar daqui enquanto eu estiver de pé. Tá me ouvindo? Ela me olhou. E pela primeira vez, desde que tinha chegado, desde aquela manhã na beira da cerca, com os pés rachados e a sacolinha rasgada, vi uma coisa nova naqueles olhos grandes e cansados. Não era alegria ainda. Era algo que vem antes da alegria, que precisa chegar primeiro. Era a possibilidade de acreditar, tinha aprendido com a vida, que o perigo raramente avisa com barulho de tempestade. Chega quieto, chega com o sol ainda alto, com os pássaros cantando, com a aparência de coisa normal. Chega de carro branco numa tarde de quinta-feira, devagar, levantando uma poeira fina que eu vi da janela da cozinha enquanto descascava mandioca. O carro parou na frente da minha cerca. Não na venda, não na casa da dona Zefinha, na minha. Larguei a faca de descascar em cima da pia, com um barulho que me pareceu enorme naquele silêncio repentino. Fui até o quarto em 4 passadas largas e falei baixinho, com a voz mais firme que eu consegui juntar. Lúcia, embaixo da cama, agora. Não faz barulho e não sai por nada. Ela não perguntou, não hesitou. Pegou a sacolinha, rolou para o chão e deslizou por baixo da cama com a precisão de quem já se escondeu antes, muitas vezes em lugares piores. Puxei a saia da cama para tapar o vão e voltei para a cozinha, onde me parei na frente do fogão fingindo mexer numa panela que não tinha nada dentro. Alguém bateu no portão. 3 pancadas, espaçadas. O tipo de batida que não pede. Informa que vai entrar de qualquer forma, mas está sendo educada por enquanto. Respirei fundo. Senti as mãos tremerem e apertei as 2 na beirada do fogão até ficarem brancas. Então fui. Eram 2 homens. O primeiro era alto, de camisa social cinza e calça preta, com o tipo de barba de 3 dias que não é desleixo. É escolha. Usava óculos escuros apesar de estar sob a sombra do meu pé de manga. O segundo era mais baixo, mais largo, de camiseta branca e braços cruzados, ficando perto do carro, com aquela postura de quem está lá só para completar o quadro e lembrar que não está sozinho. O alto sorriu. Era sorriso de homem que aprendeu a usar o rosto como ferramenta. "Boa tarde, senhora", ele disse. A voz era calma, educada, sem sotaque marcado. "Desculpe o incômodo. A gente está procurando uma criança, uma menina, 8, 9 anos, cabelo crespo. Pode ter passado por aqui." Olhei para ele com a expressão mais vazia que consegui fabricar, aquela cara de mulher do interior que não sabe de nada e não tem opinião sobre nada, que aprendi a usar como escudo desde que fiquei viúva. "Criança?" Eu disse franzindo a testa como quem tenta lembrar. "Não vi nenhuma criança por aqui, não. Moro sozinha." "A senhora mora sozinha?" Ele repetiu. E havia algo no jeito que ele repetiu que não era confirmação. Era verificação. Olhou por cima do meu ombro, pelos 2 lados da casa, com os olhos de quem está catalogando detalhes. "Há 12 anos, eu respondi. "Desde que perdi meu marido." O segundo homem, o que estava perto do carro, se moveu levemente. Só um passo. Mas eu vi. "Não deixa o coração aparecer no rosto, Amélia." "Não agora." "Lamento."
disse o alto, com aquele lamento que não é sentido. A menina é sobrinha do nosso patrão. Fugiu de casa. A família está desesperada. Se a senhora vir alguma coisa, pode chamar? Ele estendeu um cartão pequeno, sem nome, só um número de telefone escrito à mão. Tem recompensa para quem ajudar a encontrar. Peguei o cartão. Segurei com os 2 dedos, com cuidado de não amassar, de não tremer, de não deixar nada aparecer. Claro, eu disse. Se eu ver alguma coisa, eu ligo. Foi então que o galo amarelo cantou. Lá do quintal, fora de hora como sempre, aquele canto comprido e desafinado que ele soltava quando alguma coisa o perturbava. Soltou 2 vezes. O homem alto parou o sorriso por 1 segundo. Só 1 segundo, e virou o rosto na direção do quintal. E então eu ouvi, vindo do quarto, abafado, mas inegável, um espirro pequeno, seco, de criança. O silêncio que veio depois durou menos de 3 segundos. Mas nesses 3 segundos eu envelheci 1 ano. Senti o suor escorrer pela coluna, senti o nó fechar na garganta, senti as mãos quererem tremer e dei uma ordem a elas que não foi com palavras. O homem me olhou. Eu o olhei de volta. Era um daqueles momentos em que tudo depende de quem pisca primeiro, de quem deixa o medo aparecer primeiro, de quem acredita mais no que está fazendo. Eu acreditava. Ó gato! Eu disse, antes que ele abrisse a boca. Disse devagar, sem hesitar, com a voz de quem está explicando algo óbvio. Tenho um gato velho que dorme no quarto. Fica espirrando desde que o tempo secou. Tô até pensando em levar no veterinário em Codó. Pausa. O homem me estudou. Eu sustentei o olhar sem piscar, com aquela serenidade que não era serenidade. Era desespero com roupa limpa. Por fim, ele sorriu de novo. Mas era um sorriso diferente do primeiro, menor, mais apertado, do tipo que guarda o que não diz. Entendo, ele disse. Bem, se a senhora ver ou souber de alguma coisa, eu ligo, eu repeti. Ele deu um passo atrás. O segundo homem já estava no carro. O alto fez aquele gesto de chapéu imaginário, 2 dedos na testa, inclinação leve, e foi embora com o mesmo passo controlado com que tinha chegado. Fiquei parada no portão até o carro dobrar a curva e a poeira baixar de novo. Fiquei mais um pouco depois disso. Precisava ter certeza de que as pernas iam me aguentar quando eu me virasse. Quando entrei no quarto, ela já estava saindo debaixo da cama. Sentou no colchão com a sacolinha no colo, os joelhos dobrados, o rosto fechado na expressão de quem está esperando o veredicto. Eu sentei na cama. Por um longo momento, nenhuma das duas falou nada. Lá fora, os grilos tinham voltado. O galo amarelo estava quieto de novo. O vento morno balançava a manga lá no quintal, com aquele farfalhar lento que parecia respiração. Você espirrou, eu disse. Eu sei, ela disse. Desculpa. Não precisa pedir desculpa. Mais silêncio. Ela olhou para o cartão que eu ainda segurava na mão. Eu dobrei ele ao meio e coloquei no bolso do avental, longe de qualquer tentação de fazer a coisa conveniente. Eles vão voltar, ela disse. Não era pergunta. Pode ser, eu admiti. Não vi sentido em mentir sobre isso. Mas dessa vez eu sei que eles vieram. E quando você sabe que o perigo vem, você pode se preparar. Ela ficou me olhando por um longo tempo, com aqueles olhos que já tinham visto coisa demais. Por que você faz isso? Ela perguntou. Você não me conhece, eu posso ser problema. Respirei fundo. Era uma pergunta honesta, e ela merecia a resposta honesta. Você pode, eu disse. Mas problema com criança dentro de casa é diferente de problema com criança na beira da estrada. Um eu posso enfrentar, o outro eu não consigo esquecer. Ela baixou os olhos para o chão. Vi o queixo dela tremer uma vez, só uma, rápida, que ela controlou com aquela prática de quem aprendeu que chorar em frente de adulto pode ser perigoso. Mas não controlou do todo, uma lágrima só, que ela limpou com o dorso da mão antes de qualquer outra coisa. Eu deixei. Não me aproximei, não abracei, não disse que estava tudo bem, porque não estava.
e ela sabia que não estava. E mentira de conforto às vezes machuca mais do que a verdade nua. Fiz o que eu sabia fazer. Levantei, fui para a cozinha e coloquei água no fogo. Naquela noite, depois que ela dormiu, fui até a gaveta do guarda-roupa e peguei o santinho que eu tinha do Décio. Uma foto pequena de terceira que ele tirou quando tinha uns 30 anos, sorrindo daquele jeito torto dele que eu tinha quase esquecido. Segurei por um tempo, olhando. Décio, eu tomei uma decisão hoje que não tem volta. Você me conhecia, você sabe que quando eu decido, eu fico. Então fica sabendo que eu fiquei. Coloquei o santinho de volta, fechei a gaveta e fui deitar. Na manhã seguinte, antes de fazer o café, peguei o cartão do homem alto, levei até o fogão e coloquei na brasa. Ele queimou rápido como queimam as coisas que não têm substância. E enquanto a cinza desaparecia, eu fiz uma promessa em voz alta, coisa que eu não fazia desde o enterro do Décio, não para ele, não para o passado, mas para aquela criança que dormia no quarto dos fundos com os pés rachados e a sacolinha ainda abraçada no sono. Enquanto eu tiver fôlego, você tem casa. A chama do fogão tremeu uma vez, como confirmação. Ou talvez fosse só o vento da manhã entrando pela fresta da janela que nunca fechou direito. Nunca soube ao certo, mas nos dois casos aceitei. Carro Branco voltou uma vez. Foi numa segunda-feira, 2 semanas depois, no fim da tarde, quando o sol já tinha ido embora, mas o calor ainda estava de pé, teimoso, como costuma ser o calor do Maranhão em abril. Dessa vez parou na venda do Zé Bento, não na minha porta. Ficou uns 10 minutos e foi embora. Eu soube porque a dona Zefinha veio me contar antes mesmo de escurecer, com aquela urgência de quem tem notícia quente e não aguenta carregar sozinha. O Zé disse que não sabia de nada. Ela me contou, na soleira da minha porta, com a voz em tom de conspiração. Disse que os homens fizeram pergunta estranha, pagaram a gasolina e foram embora sem dar satisfação. Eu assentei, sem oferecer mais do que o necessário. Que bom, eu disse. Gente estranha por aqui não faz falta. A dona Zefinha me estudou por um segundo. Então olhou para o lado da casa, para onde vinha o barulho de pé pequeno no assoalho, a Lúcia atravessando o corredor para pegar água, e voltou os olhos para mim com uma expressão que eu não soube classificar na hora. Não era desconfiança, era algo mais próximo de reconhecimento. Essa sobrinha da Cláudia, ela disse devagar. Tá ficando mais tempo do que eu pensei. Tá, eu respondi. Pode ser que fique mais ainda. Ela ficou me olhando. Eu a olhei de volta, sem piscar, sem explicar, sem pedir licença. Por fim, ela disse, quase para si mesma, faz bem ter companhia, e foi embora. E eu fiquei parada na soleira, pensando que, às vezes, as pessoas entendem mais do que fingem não entender, e que, no interior, isso também é uma forma de generosidade. Liguei para minha sobrinha Cláudia numa tarde de quarta, depois de 3 dias ensaiando o que ia falar. Cláudia trabalhava numa assistência social em Codó, coisa que eu nunca tinha precisado antes, mas que agora se tornava a ponte mais importante da minha vida. Contei com cuidado, não tudo de uma vez, não com pressa, mas com a precisão de quem sabe que a palavra errada pode fechar uma porta que precisava ficar aberta. Contei que tinha uma criança, que tinha chegado sozinha, que a história dela era daquelas que não tem lugar fácil onde pousar. A Cláudia ficou em silêncio por um longo tempo depois que eu terminei. Eu ouvia a respiração dela no telefone, o barulho de fundo de escritório, uma cadeira arrastando longe. Tia Amélia, ela disse por fim, com uma voz que eu não reconheci de imediato, porque era a voz dela sendo adulta, sendo profissional, sendo as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou precisar ir aí, tá bom? Tá bom, eu disse. Mas vem como sobrinha, não como assistente. Primeiro. Pausa. Tá bom, ela repetiu. E havia no tom dela algo que era aprovação, que era carinho, que era talvez a primeira vez em muitos anos que ela me via inteira, em vez de me ver só como viúva.
12 anos de telefone no aniversário e no Natal. E foi preciso uma criança de 8 anos com os pés rachados para que a gente voltasse a falar de verdade. A Cláudia veio no sábado seguinte, de ônibus até o Trevo e depois de mototáxi até São Bento, com uma bolsa grande e o cabelo preso daquele jeito de quem tem coisa para fazer. Abraçou em mim na porta, um abraço de verdade, demorado, daqueles que a gente não sabe que precisava até que chegam. E então entrou, se agachou na altura da Lúcia e disse: "Oi, eu sou a Cláudia, sou sobrinha da Amélia, e acho que você e eu precisamos conversar, mas sem pressa nenhuma. Pode ser?" A Lúcia olhou para Cláudia, depois para mim, depois para Cláudia de novo. Aquele olhar de balanço que eu já conhecia, pesando, medindo, decidindo. Depois fez que sim com a cabeça. Fui para a cozinha fazer café e deixei as duas no quintal, sentadas embaixo do pé de manga velho do Décio, a Cláudia com um caderninho no colo e a Lúcia com a sacolinha no colo, conversando baixinho enquanto a tarde dourava o quintal inteiro. Fiquei olhando pela janela da cozinha por um tempo. O coração fazia um barulho estranho, não de dor, não de medo. Era um barulho que eu tinha quase esquecido o nome. Era a esperança. Aquela coisa ingrata e teimosa que volta quando você menos pede e mais precisa. O processo foi longo. Ninguém disse que ia ser fácil e eu não esperava que fosse. Teve papel, teve viagem a Codó, teve conversa com o juiz de vara de infância, que tinha aquele ar de homem cansado, que viu gente demais pedindo coisa demais com recurso de menos. Teve espera, muita espera. Mas teve também uma coisa que eu não esperava. Teve o Zé Bento aparecendo na minha porta uma tarde com um saco de arroz e uma lata de óleo, dizendo que era pro gasto, sem explicar mais nada. Teve a dona Zefinha trazendo um prato de vatapá numa terça-feira à toa, sem ocasião, e ficando para jantar e contando causos que fizeram a Lúcia rir pela primeira vez. Um riso pequeno, surpreso, como quem não sabia que ainda sabia fazer aquilo. Teve o padre que aparecia para benzer as casas, parando mais tempo na minha do que em todas as outras, tomando o café que eu oferecia e conversando com a Lúcia sobre o rio que ele dizia que tinha perto da cidade dele quando era menino. São Bento do Riacho foi entendendo do jeito lento e irreversível que o interior entende as coisas que aquela criança estava ficando. E que ela era minha, não de sangue, de escolha, que às vezes é mais forte. A viúva sem filho virou mãe, e o silêncio que antes pesava sobre esse terreiro foi ficando mais leve, não porque sumiu, mas porque passou a dividir espaço com outra coisa. O bordado. Preciso falar do bordado. Aquele pano velho de ponto de cruz, o sol alaranjado no meio do Campo Verde, que eu tinha começado logo depois da morte do Décio e nunca terminei em 12 anos. Num sábado de manhã de junho, 3 meses depois que a Lúcia chegou, eu o peguei de novo. Sentei na soleira da porta com a luz boa da manhã, a Lúcia ao meu lado descalça comendo manga, o suco amarelo escorrendo pelo queixo que ela limpava com a blusa sem cerimônia. Olhei para o bordado por um longo tempo. O sol estava quase pronto. Faltava só uma faixa de laranja mais escuro nas bordas, que eu tinha deixado em aberto de propósito, sem admitir para mim mesma que era de propósito. Peguei a agulha, enfiei a linha e fui terminando. A Lúcia ficou me observando trabalhar com aquela atenção quieta que era uma das coisas dela que eu mais tinha aprendido a amar. Aquele jeito de prestar atenção de verdade nas coisas, sem fingir que não estava vendo. "Por que demorou tanto para terminar?" ela perguntou. Continuei bordando. A agulha entrava e saía do pano com aquele som mínimo que só existe no silêncio do interior. "Porque eu precisava de um motivo", eu disse. Ela pensou por um segundo. "E agora tem?" Olhei para ela. Aqueles olhos que já tinham perdido parte do cansaço antigo. Não todo, nunca todo, porque certas coisas deixam marca e a marca faz parte da pessoa. Mas o suficiente para que o que sobrava fosse, de novo, olho de criança. "Agora tem", eu disse.
Terminei o sol naquela manhã. Dei 3 nós firmes no verso do pano, cortei a linha e segurei a peça na luz para ver como ficou. 12 anos de bordado irregular, começado e pausado e retomado, com pontos que variavam de tensão conforme o dia que eu estava tendo quando os dei. Alguns apertados demais, de raiva ou de saudade, outros frouxos, de resignação. Era imperfeito. Era visivelmente feito por mão trêmula em alguns trechos, por mão firme em outros. Tinha a história do meu luto costurada em cada ponto desigual. Era o mais bonito que eu já tinha feito na vida. Hoje, enquanto escrevo isso, ou melhor, enquanto falo isso para quem tiver paciência para ouvir, a Lúcia está no quintal com a dona Zefinha, aprendendo a fazer tapioca. Tem farinha de mandioca no ar, tem risada de velha misturada com risada de criança, tem o cheiro de coco queimando na chapa. O processo de guarda ainda não fechou, mas a Cláudia diz que vai fechar. Eu acredito nela. O carro branco não voltou mais. Não sei se voltará. Não sei quem eram aqueles homens de verdade. Não sei o que o padrasto da Lúcia deve para quem. Não sei os detalhes que ela ainda guarda para si e que talvez um dia me conte, ou talvez não, porque tem coisa que a gente carrega até encontrar a hora certa. E a hora certa, às vezes, nunca chega. E isso também está bem. O que eu sei é o que posso ver daqui da janela da cozinha. Uma menina de 8 anos com tapioca no nariz, rindo de alguma coisa que a dona Zefinha disse, com os pés descalços no chão de terra do quintal. Os mesmos pés que chegaram rachados e cobertos de poeira da estrada, que agora têm o calcanhar curado, com vaselina todas as noites antes de dormir. Ritual que virou o nosso ritual, que virou a nossa língua particular. Deus envia a esperança pelos caminhos mais improváveis. Eu sempre ouvi isso na missa, falado pelo padre com aquela entonação de quem repete frase decorada. Mas eu sei agora o que significa de verdade. Significa que a esperança não avisa, não pede licença, não chega pela porta da frente com hora marcada e roupa bonita. Chega encolhida na beira de uma cerca, no frio de uma manhã de abril, com os pés rachados e uma faca velha numa sacolinha rasgada. Chega quando você menos está preparada, quando você já tinha desistido de esperar, quando o silêncio da sua casa virou paisagem tão familiar que você parou de sentir o peso dele. E aí você abre a boca e pergunta, bem baixinho, sem entender de onde saiu aquela voz. Você tá com fome, menina? E o mundo inteiro muda de direção. Às vezes ainda acordo às 2 da manhã e fico escutando. Os grilos estão sempre cantando. A casa ainda respira. Mas agora, do quarto dos fundos, vem junto a respiração dela. Funda, quieta, de criança que aprendeu que pode dormir. Pego o santinho do Décio na gaveta às vezes, não de saudade, de agradecimento. Porque se ele não tivesse ido embora, eu não teria ficado. E se eu não tivesse ficado, não estaria aqui nessa casa velha, nessa estrada de chão, nesse povoado esquecido, varrendo o terreiro às 6 da manhã, no dia exato em que uma criança precisava que alguém estivesse varrendo o terreiro às 6 da manhã. Não sei se isso tem nome, não sei se é destino, se é fé, se é coincidência com boa vontade de Deus. Não sou mulher de resposta certa para pergunta grande. Sou mulher de interior. Viúva de 12 anos, com casa de madeira e bordado terminado na parede, e uma menina no quintal que me chama, desde a semana passada, num murmúrio tão baixo que eu fingi não ouvir para não assustar o momento. De mãe. É o suficiente. É mais do que suficiente. É tudo.